Estamos começando mais um Crosscast, o podcast da Cross Connection, provedor de internet. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que toca a vida de todo mundo, sobre a tecnologia, sobre a internet em si, Wi-Fi, como desmistificar tudo isso. Para isso eu trouxe dois amigos profissionais da Cross Connection, trouxe o Vinícius, ele que é o coordenador de OS e também de suporte, e o Thiago, ele que é o supervisor de controle de qualidade, um setor muito importante aqui para nós. Gente, muito obrigado por vocês terem vindo. Obrigado pelo convite. Então, olha, vamos lá. Vamos começar já aqui em relação, né? Tantas pessoas ainda têm receio de tecnologia que, por exemplo, assim, instala a internet na casa e fala, mas eu não sei mexer. Só deixa ligado e pronto. Fala pra gente, você que tá ali no suporte, né, com o cliente, como que é esse dia a dia? A gente tem no dia a dia vários tipos de pessoa, desde a pessoa que já tem conhecimento da internet até alguém mais idoso, alguém que não tem tanta experiência com a internet. Então a gente tenta fazer sempre da forma mais simples possível. Então tudo que a gente vai fazer, a gente tenta explicar para o cliente de uma forma simples e bem simplificada para ele conseguir entender da melhor maneira. E hoje os aplicativos, a internet, tudo ele tende a ser bem simples e intuitivo para o cliente conseguir usar sem precisar do suporte em si, mesmo a gente estando lá para ajudar, mas é feito para que seja da forma mais simples possível. Mas mesmo quando precisa, podem ficar à vontade para entrar em contato com o suporte, a gente está lá para auxiliá-los. E na verdade o que a gente pensa também, né, até conversando com o Thiago, ele que é do controle de qualidade, a Cross Connection, logo depois, né, faz um pós-venda, perguntando para o cliente como foi a instalação, a utilização, né, dos aplicativos. E este setor, ele auxilia também, Thiago, até mesmo para baixar um aplicativo, não é isso? Hoje a Cross, ela tem o nosso setor, que seria o controle de qualidade, a gente já faz o pós-venda, a gente auxilia os nossos clientes em todos os aplicativos, todos os benefícios que vai estar incluso dentro desse plano que ele utiliza, que ele vai contratar com a gente. Se tiver algum problema também relacionado à conexão, a gente já verifica, né? E se for necessário, a gente abre uma manutenção. E é um processo, né, Thiago? É um processo, porque assim, gente, todas as quintas-feiras nós temos reunião do controle de qualidade. E o Thiago, ele coordena toda a reunião, ele só vai perguntando de setor a setor. Infra, tal caso, foi solucionado? Foi, ok, passa pro próximo. Daí ele vai lá, manutenção, instalação, SLA, qual o tempo e não sei o quê. Ou seja, nada passa despercebido pelo setor de controle de qualidade. E hoje nós temos um leque gigantesco de produtos, né? Estava até eu mesmo conversando com o Dias e com o Márcio. Nós temos todos os aplicativos e vocês auxiliam até para baixar o aplicativo. Isso, a gente auxilia para baixar o aplicativo. Se necessário, mandamos até o link para poder facilitar para o cliente poder baixar esse aplicativo, seja o Cross, ou o Watch, ou o Paramount, o aplicativo que tiver incluso no benefício do cliente. E também, agora, né, lançou há pouco tempo, o aplicativo da Cross Connection. Isso, a gente também auxilia tanto nossa parte de vendas. Inicialmente a gente já solicita, né, para o cliente estar baixando esse aplicativo para facilitar, para ele já ter acesso aos benefícios deles e ter noção da questão de contratos e tudo que tiver incluso dentro desse aplicativo. E também, caso ele não baixar com o nosso setor de vendas, a gente também, no pós-venda, a gente auxilia a estar baixando o aplicativo da Cross. Ô Ju, acho que vale ressaltar também que a gente tem hoje especificamente um técnico da qualidade. Então, quando dá algum problema na hora de baixar algum aplicativo ou fazer o cadastro, na hora, fui acessar, fiz a instalação, baixei o aplicativo lá na TV, o Paramount, a Watch, e não estou conseguindo acessar, saiu da minha TV, não sei o que fazer. A gente consegue hoje enviar um técnico específico da qualidade para auxiliar o cliente a fazer o retorno do aplicativo na TV. Então, o cliente não vai ficar sem o suporte necessário. Claro, ele liga para a gente no suporte, a gente tenta fazer esse auxílio via remoto, tanto pelo chat quanto por ligação. Mas caso seja um caso um pouco mais complexo, que não está dando para fazer, a gente percebeu que o cliente não conseguiu fazer, a gente entra em contato com o Thiago, com o time de qualidade, para eles enviarem o técnico para auxiliar o cliente. Então, o cliente pode ficar sossegado que não vai ficar sem o benefício. Olha que bacana, porque assim, né, de fato, hoje em dia, até inclusive era essa próxima pergunta, porque algumas pessoas que não têm essa familiaridade com o aplicativo e tudo mais. Então, a preocupação da Cross também é essa, quando ela contrata, né,
a internet, tenha os benefícios, que ela usufrua desses benefícios. Então, para isso, tem gente que não tem essa familiaridade, mas aí nós temos um técnico só para isso. Isso, ele faz as auditorias do setor de qualidade e também ele consegue fazer, já tem os treinamentos com todos os técnicos, né? Mas o técnico da qualidade, ele fica um pouco mais reservado para fazer essas questões de aplicativo, de SVA, todos os benefícios do cliente. Isso, inclusive, ele tem um treinamento para poder auxiliar o cliente, né, com esses aplicativos. Isso é muito bacana, porque assim, isso que eu ia chegar agora. Por quê? A Cross antes era só internet. Hoje, né, nosso slogan é muito mais que internet. E de fato é isso que acontece. Por quê? Porque hoje nós temos os streams, daí nós temos a telemedicina, né, que foi lançada há pouco tempo. Nós temos a ENSA, que é a plataforma de estudo, de cursos, que você pode ter a carteirinha de estudante. Então a empresa cresceu bastante, todos os setores cresceram com isso também. Cresceu o setor de controle de qualidade, que tem uma finalidade. O controle de qualidade hoje ele tem um foco. Nosso foco hoje é a satisfação do cliente, sempre. O nosso time está sempre empenhado, sempre buscando treinamentos, sempre dos novos benefícios que a gente está disponibilizando para nossos clientes. Eles sempre vão ter o treinamento necessário para poder explicar para o cliente como acessar esses benefícios. É bacana isso, porque o que acontece? Como a gente estava falando até agora, né? A gente tem essa... Não é questão de obrigação, mas nós temos a satisfação, né, em poder oferecer todos esses produtos e querer que o cliente de fato utilize. Já no setor de suporte, a maior reclamação hoje em dia que você atende lá, Vini, seria de aplicativo ou do sinal da internet? É bastante relativo, vai depender do período do dia, enfim, tem vários motivos que podem ocasionar as ligações do suporte, as solicitações de ajuda. Claro, tem vários motivos, mas eu acho que é importante a gente desmistificar algumas coisas, que é, por exemplo, a questão que nem sempre o problema é a internet. Às vezes a gente pode estar no local da casa onde tem o aparelho do Wi-Fi e onde você está com o seu celular ou com o seu aplicativo, o seu dispositivo está um pouco longe. Então ele não vai funcionar perfeitamente. Tem as questões também da estrutura da casa, às vezes a parede está na frente do sinal e o sinal acaba esbarrando e não chega onde deveria chegar. Então a gente tem alguns meios de reduzir essas reclamações, que tem algumas configurações dentro do aparelho que a gente consegue alterar para fazer com que ele chegue um pouco mais longe ou não tenha interferência de algum outro dispositivo, seja uma TV, seja um micro-ondas, qualquer coisa que tenha eletrodoméstico quando está localizado entre o sinal do Wi-Fi, ele causa uma instabilidade. Então é por isso que é sempre bom o técnico não escolher, mas dar a sugestão de onde é bom colocar o equipamento, para o cliente conseguir saber, se eu colocar aqui é um bom lugar, agora se eu colocar aqui atrás do micro-ondas, em cima do micro-ondas ou atrás da TV, vai ter interferência. Eu acho que em cozinha, né? Porque isso. Cozinha normalmente tem azulejo nas paredes e o sinal ele barra, né? Isso, ele bate e acaba não espalhando perfeitamente o sinal pela casa. Então a gente nunca indica instalar em cozinha. Ô Thiago, você deve ter muitos casos de clientes de você estar auxiliando, né? Como que é a sua casa? Conta pra gente, tem algum caso aí interessante? Por exemplo, de alguma cliente que ligou, onde eu vou instalar? Vamos trocar o local do Wi-Fi, onde eu vou colocar? E você ficar perguntando o melhor local, teve algum? Teve, a gente tem bastante caso, principalmente clientes que às vezes trabalham em home office, que precisa de um sinal, um sinal forte dentro desse escritório. É o que a gente sempre indica. Às vezes a casa é grande, está instalado na sala, então a gente indica, às vezes pode ser interessante colocar um cabo extra, ou se não um ponto mesh, que é algo que a Cross já oferece como serviço adicional. Então, a gente tem diversos casos assim que a gente acaba orientando, tentando entender a dor do cliente para poder melhorar a satisfação dele, né, com a nossa conexão. Isso eu acho que você disse tudo. Entender a dor do cliente, porque sempre chega ele com a dor, com o problema, e nós temos que estar ali, né, para satisfazer, para resolver esse problema, né, de conexão. Bom, nós já estamos chegando ao final do nosso Crosscast. É um bate-papo muito curto, muito rápido, de fato. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho, se vocês querem deixar alguma mensagem, porque hoje tem aquelas pessoas que têm medo de estar com o celular, de mexer na internet, algo nesse sentido. Você tem alguma dica ali, Vini, para dar para essa pessoa? Como que é? Sim, a dica principal que eu vejo hoje é utilizem os equipamentos que vocês têm, os benefícios que vocês têm.
Se tiver qualquer tipo de dúvida, qualquer dificuldade, pode entrar em contato com o suporte, que a gente vai estar lá disposto a ajudar, a gente vai fazer de tudo para resolver o problema. Se não der certo, a gente envia um técnico para conseguir auxiliar a resolver esse problema que o cliente vem a ter, mas a principal sugestão e dica que eu dou é que utilizem. A gente só vai conseguir descobrir onde a gente tem algum problema, ou a gente só vai melhorar a nossa conectividade com o aparelho, a nossa usabilidade com o equipamento quando a gente utiliza. Então a dica é utilizem. Vai utilizando aos poucos, vai aprendendo aos poucos. Se tiver alguma dúvida, às vezes tem tutoriais também, né, que a gente pode procurar no YouTube, por exemplo, né, que vai ensinando e vai facilitando o seu dia a dia. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai estar sempre pronto para atender. Que ótimo! Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada a todos e tchau, tchau. Tchau, tchau.